Um verdadeiro escárnio à população brasileira que não vê o dinheiro sendo investido nas áreas mais básicas e ainda precisa ver projetos de lei para gastar dinheiro com impressão de santinho, pagamento de cabo eleitoral e bandeiraço. A gente não faz esse cálculo como se esse dinheiro estivesse sendo retirado da saúde ou da educação. Isso a gente segue uma legislação que está aqui e que foi aprovada. 1 bilhão e 870 milhões de reais, 2 bilhões e meio ou até mais. Há quem defenda no Congresso mais de 3 bilhões de reais de dinheiro público para financiar as eleições para prefeitos e vereadores no ano que vem. Embora o país viva uma crise fiscal que ameaça as despesas com saúde, educação e segurança, muitos parlamentares elegeram o fundo eleitoral como prioridade. Uma minoria no Congresso é contra, como é o caso do deputado Marcel Van Harten, do Novo do Rio Grande do Sul. A maioria vê no dinheiro público a única saída para sustentar a campanha, depois que a doação de empresas foi proibida, como é o caso do deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, que relatou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Você acompanhou os dois no início do programa. Qual o critério para calcular quanto será gasto com as campanhas eleitorais? Qual o impacto nas contas da União? E quais são os prós e contras desse modelo? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com a repórter Natália Portinari, da sucursal de Brasília, e com o colunista Bernardo Melo Franco. E no quadro Boa Viagem, a repórter Elisa Torres dá dicas de um roteiro para toda a família, no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Natália Portinari, para a gente começar a conversa, vamos voltar um pouquinho lá atrás na criação do Fundo Eleitoral. Ele começou na eleição de 2018 e foi criado exatamente por quê? O Fundo Eleitoral ele foi criado depois que o financiamento privado de campanhas por empresas já tinha sido proibido pela Justiça. E foi uma forma de substituir esse financiamento. A partir do momento em que o STF decidiu que as grandes empresas não poderiam mais doar para as campanhas. É de rigor, pois, a meu juízo, concluir que a influência do poder econômico culmina por transformar o processo eleitoral em jogo político de cartas marcadas. Grande parte do financiamento nessa época era feito por JBS, Odebrecht, empresas que depois se envolveram em diversas denúncias na Lava Jato. Os políticos passaram a contar apenas com o dinheiro de pessoas físicas nas doações das campanhas. E esse dinheiro foi considerado insuficiente e, a partir desse momento, foi elaborado no Congresso um projeto que possibilitaria um financiamento público de campanha. Esse financiamento público é feito através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o Fundo Eleitoral, como a gente conhece. O governo enviou esse valor de 2 bilhões e meio de reais, depois percebeu que havia ali um erro no cálculo. Agora a gente está trabalhando com o valor de 1 bilhão 870 milhões, é o que está previsto hoje, é isso? O governo ainda não enviou uma retificação formal. Essa estimativa de que o valor correto seria de 1,87 bilhão, vem do Partido Novo, de cálculos feitos pelos técnicos do Partido Novo, e ainda não foi enviado formalmente ao Congresso a retificação no projeto de lei orçamentária. De qualquer maneira, esse valor ele é só uma referência, né? Quem estipula de fato o valor do fundo eleitoral vai ser a Comissão de Orçamento do Congresso e depois vai ser aprovado pelo Congresso Nacional um valor que for considerado apropriado pelas lideranças partidárias, que for acordado ali na hora. Tem a previsão de que chegue a mais de 3 bilhões, assim, pelo menos é isso que os líderes do Centrão têm estudado aí nas últimas semanas, uma maneira de voltar a mais de 3 bilhões. Pois é, a proposta original na lei orçamentária era 3 bilhões e 700 milhões, né? Essa proposta ela veio aqui do Congresso, do relator da lei orçamentária aqui no Congresso. Ele colocou ali o valor de mais de 3 bilhões. É para lá que os líderes querem voltar. O que acontece? Esse desgaste, ele não precisa ser comprado mais de uma vez, né? Pelo que interpretaram as lideranças. Não precisa criar uma regra nova que aumente o fundo para depois, na lei orçamentária, de novo aumentar o fundo. Então, eles querem simplesmente
pode, na lei orçamentária anual, que vai ser votada no fim do ano, aumentar o fundo para quanto for conveniente naquele momento. E como é que é o argumento público dos parlamentares para defender valores públicos maiores para campanhas eleitorais que tem toda essa imagem ruim junto à sociedade, o Caixa 2, a corrupção? Um dos argumentos é de que é preciso usar dinheiro para fazer campanha, especialmente diante de um cenário em que tem muita incerteza em redes sociais, com distribuição de notícias falsas sobre os rumos de uma eleição. E conferindo, a gente descobre o que de fato é fato e o que de fato é fake. Na verdade, é um argumento de dar força para a política tradicional mesmo, a política que se faz com uma carreata, com propaganda impressa, com esses fatores que ainda custam muito caro, né? É muito mais caro você fazer uma campanha corpo a corpo do que, de fato, você divulgar só suas propostas pelas redes e tudo mais. Então, essa atmosfera de polarização nas redes sociais dá uma munição para que os partidos tradicionais digam, não, a gente quer fazer campanha da maneira tradicional, a gente precisa de mais dinheiro mesmo, a gente precisa de um subsídio para se articular contra isso. Inclusive, essa reforma partidária dessa semana, ela também volta com o tempo de TV para partidos. Assista agora ao programa gratuito do partido. Quando o fundo eleitoral foi criado, um dos argumentos era justamente que um dos critérios ali é vinculado à renúncia fiscal do tempo de TV, né? Como eu falei antes. Então, o fundo eleitoral, com o fim da propaganda de TV para partidos, o fundo eleitoral ia diminuir. E aí agora, nessa reforma, eles voltaram com o tempo de TV para partidos. Então, isso deve provocar um aumento ainda maior do fundo em 2022, por exemplo, quando já vai ter tido esse retorno do tempo de TV para os partidos, entendeu? Então, na verdade, eles estão querendo investir nisso. O Paulinho da Força, por exemplo, de Solidariedade, explicou isso dizendo, não, a gente descobriu que a gente não tem como competir contra o celular. Você tem 5.570 municípios que terá eleição para vereadores e prefeitos. É só fazer conta e sabe que é uma eleição cara, uma eleição difícil de ser feita. E por isso precisa ter recurso. Então vamos voltar para a TV, é o raciocínio. Então tá bom. Natália, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada. Valeu, um abraço. Bernardo Melo Franco. Bom, esse é um daqueles temas que os parlamentares defendem, mas têm dificuldade de fazer aquela defesa pública. Como é que você avalia essa pressão para aumentar cada vez mais os recursos do fundo de campanha, o fundo eleitoral, para a eleição de 2020? Olha, esse é um tema que os políticos preferem tratar no bastidor por uma razão simples. Num país que está faltando dinheiro para tudo, que o governo está com as contas tão apertadas, cortando dinheiro da saúde, da educação, bolsas de estudo. Olha, o governo anunciou mais um corte nas bolsas da CAPES, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, que cuida dos programas de pós-graduação. É difícil você justificar botar mais dinheiro nas campanhas eleitorais. Mas a verdade é que todos os políticos, todos os partidos são inconformados até hoje com a proibição das doações de empresas. Essa proibição foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 e cortou aqueles grandes aportes de dinheiro que a gente tinha de bancos, empreiteiras, frigoríficos, que na verdade eram setores que bancavam as eleições brasileiras. Então, desde então, o dinheiro que vai para os políticos é o dinheiro público. E a cada eleição que passa, eles reclamam que esse dinheiro é pouco. Bernardo, que avaliação, que balanço a gente pode fazer da primeira experiência com o fundo eleitoral que foi na eleição de 2018? O que a gente viu no primeiro teste do fundo eleitoral foi que ele acabou concentrando muito poder nas mãos dos caciques partidários. Quer dizer, quem controla a máquina dos partidos controla a distribuição de dinheiro. E isso levou a uma distorção muito grande no financiamento das campanhas. Tem um caso que acho que é emblemático, ficou conhecido no Brasil todo, que foi o caso do deputado Luciano Bivar, do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e ele levou para si mesmo, para a própria campanha, 15% de todo o fundo eleitoral do PSL. A gente agora está junto para mudar esse país. Então esse fenômeno do Bivar, ele se repetiu
em todos os estados da federação. Na prática é o seguinte, quem controla a faca e parte o bolo, decide qual vai ser o tamanho da sua fatia. E o fundo eleitoral tem esse problema que ainda não foi resolvido pela legislação. Quer dizer, você dá um poder muito grande para aquele que controla o diretório. E nesse caso, da eleição municipal que a gente vai ter ano que vem, isso significa uma disputa fratricida nos partidos em mais de 5 mil municípios. Quando a gente vê, por exemplo, deputados como a Joyce Hasselmann e o Eduardo Bolsonaro se estapeando pelo controle do PSL em São Paulo, na verdade essa briga não é uma briga ideológica, ela é uma briga pelo controle do poder do partido, mas também uma briga para saber quem vai distribuir o dinheiro. Essa que é a questão que se coloca agora. Bernardo, a distribuição desse dinheiro do fundo também não é igual entre os partidos, né? Os partidos que têm as maiores bancadas são beneficiados, atualmente, no caso, PT e PSL, justamente os partidos que polarizaram a eleição de 2018. Pois é, e o curioso é que agora a gente está vendo esses dois partidos votando juntos a favor do aumento do fundo eleitoral, né? Porque é de interesse dos dois partidos. Quem vai receber a maior parte do bolo quer que o bolo seja grande. Então, pelas contas do Bruno Caraza, que é um especialista em gastos eleitorais, colunista do Valor Econômico, o PT e o PSL terão cerca de 700 milhões de reais cada um para gastar até a eleição de 2022. Quer dizer, é muito dinheiro e desse dinheiro todo ninguém está disposto a abrir mão. Você acredita que o financiamento pelo dinheiro público deve sobreviver muitos anos? Olha, esse debate tem um problema que ele é carregado também de muita hipocrisia. As pessoas têm que se conformar com a ideia de que a democracia tem um preço. Isso acontece em todos os países do mundo. E o sistema que a gente tinha anteriormente no Brasil também não era um sistema ideal, estava longe disso. Você teve caso de empresa que financiou mais de 100 parlamentares eleitos. E você chegou a ter um caso do ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso, de um político que não só arrecadava para si, como usava a proximidade com empresários para fazer arrecadação para os outros também. E eu não fiz isso buscando o apoio de quem quer que seja. Ele era uma espécie de corretor de doações eleitorais. E com isso, ele começou a pavimentar o seu caminho para assumir a presidência da Câmara. Então, todos os sistemas sempre terão problemas, tanto no Brasil quanto fora dele, quanto nos outros países. A questão é se você põe mecanismos de governança desse dinheiro. Formas de controlar a distribuição e aplicação dessas verbas. É evidente que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para fiscalizar cada real gasto e cada real arrecadado, mas tem mudanças que a lei poderia sofrer para tornar esse processo um pouco mais transparente. E também acho que uma medida fundamental é você reduzir o bolo total dos recursos. Isso é uma coisa evidente, quer dizer, você tendo menos dinheiro circulando, você tendo um bolo menor para ser repartido, você vai ter menos cobiça também daqueles que querem botar parte dessas doações no bolso. Agora, tem muito argumento de que precisa ser mais dinheiro para o fundo, porque tem que fazer campanha de rua, tem que fazer santinho, tem que fazer uma série de outras coisas. Agora, a campanha cada vez é mais digital. E justifica-se esse argumento de campanha de rua e mais volume, portanto, de dinheiro público? Esse é um ponto importante, mas a gente precisa lembrar também que a campanha digital não é de graça. Aliás, se tem uma coisa que precisa ser melhor explicada em relação à campanha de 2018, é justamente o dinheiro que foi aplicado pelos candidatos em novas formas de comunicação, nas correntes de WhatsApp, na postagem de conteúdos patrocinados em rede social e também naquela compra de chamadas fazendas de likes, enfim, os robôs. A gente não tem muita clareza de como esse dinheiro foi gasto na eleição de 2018. E como você mesmo disse, tinha uma fiscalização e continua tendo uma fiscalização bem complicada, bem frágil da Justiça Eleitoral, né? Os processos que foram abertos em relação à campanha presidencial de 2018 praticamente não andaram até hoje no TSE. A gente está quase chegando a um ano do primeiro turno da eleição presidencial do ano passado. E, por exemplo, aquela questão dos disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp na campanha do presidente Jair Bolsonaro, até hoje não foi propriamente investigada pela Justiça Eleitoral. Bernardo, obrigada pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, um abraço. E
hoje é quinta-feira, dia de Boa Viagem aqui no Ao Ponto. A gente conversa com a repórter Elisa Torres, que fez um roteiro pelo Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Oi, Elisa, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, já estou encantada com as fotos. E o Vale dos Vinhedos não é só vinho, né? Tem programa para a família inteira. Tem. O que eu achei mais interessante lá é porque você, quando vai fazer um roteiro Serra Gaúcha, quando você pensa em Serra Gaúcha, a primeira coisa que vem à cabeça é essa coisa de vinícolas, né? E Gramado. E realmente, Gramado, Canela, e aí você não pensa que tem Garibaldi e tem Bento Gonçalves. Então, se você se concentrar em Bento Gonçalves, se você ficar só em Bento Gonçalves, você tem programas para a família inteira. Não só as vinícolas, não só as propriedades, que é óbvio, eles têm um espumante de excelência. Você tem ali, 3 dezenas de propriedades, né, de herança dos imigrantes italianos. Ótimas, né, assim, pequenas e grandes propriedades, abertas ao público, com programação que inclui almoço, degustação. Aí na época da vindima, que é de janeiro a março, você vai e pode fazer aquela pisa na uva, pode arrancar a uva do pé, enfim. Tem uma programação muito específica de vinho, mas tem muitas outras coisas. Então você vai com criança pequena, tem a Casa da Ovelha, tem o Caminho de Pedras, que é maravilhoso também, paisagens lindíssimas, restaurantes, comida típica, tem um Aras, com passeio a cavalo. Você tem a Casa da Erva Mate, que você vai ver a forma artesanal de fazer o chimarrão, e aí tem degustação no final. Então, é sensacional, eu adorei. E é tudo muito bem cuidado, né? O pessoal cuida muito do que vende ou do que oferece. Falou gaúcho aí. Sim. Sim, porque eles têm aquela coisa de imigração italiana, né? Então, assim, é histórico. Aliás, tem um parque temático, né? Da epopeia italiana lá. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal, porque você entra, aí assim, um show de luz, cenário, são 9 cenários, e aí você conta, eles têm 2 personagens, a Rosa e o Lázaro, se não me engano, né? Um casal. Então conta como é que eles vieram lá da Itália pra cá, e assim, que nem tudo são rosas, né? Aquela coisa da viagem complicada no navio, perderam amigos, e aí quando chegaram era só mato. Então, assim, aí conta que nem tudo era perfeito, mas quando eles chegaram pra ficar. E assim, como o legado cultural da região foi todo ali de coisa de italianos mesmo, né? E o passeio de Maria Fumaça é bacana? Tem um trem ali, né? Gente, eu tô apaixonada por Bento Gonçalves, eu quero ir com a minha família. Cara, a Maria Fumaça é o seguinte, é divertidíssima, porque tem um monte de artista tocando, tem as duas, tem uma dupla interessantíssima chamada Paola e Miki, aí uma no acordeon e a outra no bombo legueiro. E aí elas vão com aquelas músicas típicas, e assim, tem poesia, tem dança, tem recital, tem um monte de coisa ao longo de 23 quilômetros. De onde até onde? De Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, é o nome da cidade. E a melhor época do ano pra ir? Eu acho o seguinte, se você quer, de fato, pegar a coisa do vinho na plenitude, tem que ser entre janeiro e março, porque daí você vê a uva sendo retirada, é quando a programação bomba, né? Mas se você for com a sua família para fazer uma visita, vale o ano todo. E o Maltic também tem dica da região, Maltic? Não, as minhas dicas são, assim, a serra é enorme. A área do Vale dos Vinhedos é uma estrada, é um caminho. Mas para a Serra Gaúcha você tem várias outras estradas, por exemplo, o Caminho de Gramado, que é uma outra parte da Serra Gaúcha. Então, para além do que está no Boa Viagem, para além do roteiro, se a pessoa tiver um pouco de tempo, o que eu recomendo é que, de fato, explore a serra. Você tem os aparados da serra, que é a parte mais alta, que é a parte dos canyons. Você tem Gramado e Canela, que todo mundo conhece. Você tem uma cidade, São Francisco de Paula, que é muito bonita também, que também está nesse lado de Gramado e Canela. Enfim, as atrações ali são diversas. E o mais legal, que é o que eu estava comentando, é que tanto a parte de serviços, quanto de hotelaria e também de gastronomia, e daí também vinhos, etc., tudo é muito bem feito. Cuidado, né? Muito bem cuidado. Muito cuidado. Embora a gente tenha preços, às vezes, um pouco altos. Por exemplo, o próprio vinho. Mas assim, explore a serra. Se tiver tempo, vá além. Porque a serra é muito bonita.
Muito legal. Elisa, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada a você, Carol. E as informações completas, o serviço todo tá lá no site do Boa Viagem. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.